Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, nós temos a grande oportunidade de conversar com a professora Tatiana Barrichello, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, farmacêutica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em microbiologia clínica pela Universidade Católica do Paraná, PUC, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Bioquímica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Ciências, Unesco L'Oréal, para Mulheres na Ciência, em 2011. Em 2018, recebeu a Laurea João Florentino Meira de Vasconcelos de Inovação Farmacêutica pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Atua em pesquisa na área de microbiologia experimental e fisiopatologia das doenças infecciosas, com ênfase no sistema nervoso central. Além disso, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1B. Recentemente, publicou um trabalho científico no tema O papel do eixo microbiota, intestino, cérebro em desordens neuropsiquiátricas. Professora Tatiana, muito obrigado pela sua contribuição no nosso canal Resenha Consciência. Professor Felipe, primeiramente, muito obrigada por esse espaço e parabéns por esse projeto de extensão, que é extremamente excelente, né, para toda a nossa comunidade acadêmica. Mas eu vou começar dizendo que essa interação entre o sistema gástrico, né, e a mente não é novo, né? Porque Hipócrates já dizia que as doenças começam no intestino. E depois disso tem um paper muito interessante, né? Que tem o Dr. William Wilmot, isso nos anos de 1785, mais ou menos, né? Era um médico das Forças Armadas Americanas e ele foi tratar um dos pacientes soldado que teve um acidente com arma. E nesse acidente com arma, ele teve lesão na região gástrica. E aí ele viu que o paciente, quando mudava o humor, o comportamento, o paciente estava irritado, modificava o sistema digestório desse paciente. Então, essa foi a primeira publicação, e hoje ele é conhecido como o pai, né, da fisiologia gástrica, fazendo essa conexão entre o intestino e o cérebro, né? E hoje a gente escuta muito, nós temos dois cérebros, né? Um cérebro fica no intestino, né? E o outro, mas qual é essa ligação que a gente tem, né? Entre esses dois? Muito interessante. No seu trabalho, vocês explicaram muito bem sobre a importância, né, do eixo intestino-cérebro, principalmente associado à microbiota, que é toda a flora bacteriana que preenche o espaço do intestino onde os alimentos vão sendo processados. É interessante que no trabalho vocês falam que há um mecanismo de conversa bidirecional, né? Tanto o trato gastrointestinal manda informações para o sistema nervoso central, quanto o sistema nervoso central informações para o trato gastrointestinal. E vocês fazem uma ligação muito curiosa entre o aspecto fisiológico, quando modificado, tanto no intestino quanto no cérebro, eles têm uma ligação, uma conexão direta, e isso afeta a parte comportamental, né, entre outras. E, nesse aspecto, vocês fizeram uma correlação muito interessante com distúrbios neurológicos e psiquiátricos, incluindo doença de Alzheimer, ansiedade, transtorno do espectro do autismo, transtorno bipolar e etc. Fica uma perspectiva para a gente que não são só esses metabólitos da flora bacteriana, do que a gente chama de microbiota, que poderiam estar modificadas, mas algumas conexões que chegam no sistema nervoso central. E isso poderia ser utilizado como alvo terapêutico, através de prebióticos, de probióticos e até transplante de microbiota fecal. Nesse contexto, você poderia explicar para a gente o que são os prebióticos e o que são os probióticos, para a gente interpretar bem esse trabalho excelente de vocês? Professor Felipe, excelente conexão que você fez. Então, vamos começar com os prebióticos, né? Então, tudo afeta o sistema gástrico, tá? O estresse, a poluição, o ambiente, né? A gestação, o tipo de alimentação que você tem, se é fumante ou não é fumante. Então,
tudo vai afetar e vai mudar a tua flora intestinal. O prebiótico não seria o conceito internacional da Organização Mundial da Saúde, então fala que é tudo aquilo que eu alimento, que ele pode, então, ser degradado pelos micro-organismos intestinais, e isso pode ser benefício para o indivíduo. Então, esse é o conceito desse tipo de alimentação. Então, a gente pensa, né? É aquela alimentação saudável, à base de frutas, verduras, vegetais, porque as bactérias, elas degradam esses tipos de alimento e produzem compostos. E esses compostos que são importantes, então, para a nossa saúde intestinal. Então, nós temos os prebióticos, que seriam, então, os alimentos, e os probióticos são as bactérias, que a gente, vamos dizer assim, são as bactérias boas. O que são essas bactérias boas, né? Essas bactérias são grupos de bactérias intestinais que elas são capazes de degradar, então, esses prebióticos e produz metabólitos, produz componentes através desses alimentos que são benéficos para o intestino e para o indivíduo, né? Então, um fator importante que você tendo uma alimentação saudável, né? Junto com essas bactérias, e o conceito dessas bactérias são bactérias vivas, tá? Então, não pode ser bactérias mortas, são bactérias vivas, o conceito, quando ingeridas em determinada quantidade, fazem benefício ao intestino. Isso se chama, então, probiótico. Quando eu tenho o probiótico e o prebiótico junto, essas minhas bactérias vão degradar e vão produzir alguns tipos de ácidos, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são essenciais, porque esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão modificar o equilíbrio intestinal. Então, o que eles vão fazer? Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão fazer que as células que são unidas no intestino, são unidas por várias proteínas, zonulina, ocludina, claudina, que unem essas células, aumenta a expressão dessas proteínas no meio das células e faz com que diminua a permeabilidade intestinal. Além disso, esses ácidos graxos fazem com que algumas células do intestino produzam mais muco. E aí, produzindo mais muco, nós temos uma proteção no intestino. E aí me pergunto, mas para que nós precisamos que essas células sejam bem unidas e nós precisamos desse muco? Porque nós não queremos ter permeabilidade no intestino. No momento que nós temos permeabilidade do intestino, componentes do intestino, como bactérias vivas, parte de bactérias que... uma delas que é muito importante, tem um grupo de bactérias que nós chamamos de gram-negativas, e ela tem um composto chamado lipopolissacarídeo. E isso pode passar entre essas células e ir para a corrente sanguínea. Então, quando você não tem essa homeostase, passa tudo para a corrente sanguínea e você tem uma inflamação leve. E essa inflamação leve na corrente sanguínea faz com que o teu sistema imune, que vai querer eliminar esses micro-organismos, comece a liberar alguns compostos. E esses compostos vão fazer com que aumente a permeabilidade de outras células, de células que protegem o cérebro, que nós chamamos de barreira hematocefálica. Então, o intestino faz com que aumente a permeabilidade, e aí alguns compostos chegam no cérebro, como, por exemplo, tem alguns artigos citando que esse lipopolissacarídeo de bactérias gram-negativas do intestino foi encontrado em pós-mortem de amostras do cérebro de pacientes com Alzheimer. Como? O paciente não teve infecção? Como se encontra, como se diz, bactéria do intestino no cérebro? Então, existe essa conexão, tá? Outra forma de conexão que eu acho muito interessante, é um estudo maravilhoso, que é sobre Parkinson. Quando acontece uma não homeostase intestinal, aumenta uma proteína que nós chamamos de alfa-sinucleína, que está associada à doença de Parkinson. E aí, o que acontece? No intestino, nós temos um nervo, né? O nervo cranial 10, que faz essa ligação entre o intestino e o cérebro, que a gente chama de nervo vago. O que acontece? Essa alfa-sinucleína produzida no intestino, ela vai para o cérebro através do nervo vago. Como?
Sim, eles fizeram experimentos em modelo animal, injetaram alfa-sinucleína no intestino e ele vai subindo, como se tivesse um caminho. E aí vai até o cérebro e se deposita. E o que eles encontraram em pacientes? Que no trato intestinal de pacientes com Parkinson, tem estudos demonstrando que aumenta a sinucleína no intestino. Então, e nesses animais que eles injetaram alfa-sinucleína, quando você bloqueia essa ligação, essa ponte que é o nervo vago, não sobe a alfa-sinucleína para o cérebro. Então, simplesmente é fantástica essa conexão que a gente tem intestino-cérebro. Primeiro, pela permeabilidade dessas células intestinais, né? Segundo, que vai para correntes sanguíneas, alguns metabólitos, passa a barreira hematoencefálica e vai para o cérebro. Terceiro, o nervo vago, né? E aí o nervo vago dá uma resposta também para nós, né? Ele pode ser ativado no cérebro e liberar alguns neurotransmissores, que aí vai fazer o quê? Quando ocorre essa ativação do nervo vago, que a gente chama de eferente, porque vem do cérebro para o intestino, então libera neurotransmissores e vai fazer ativação de algumas células. E algumas são os linfócitos inatos, que foram descobertos há 10 anos atrás, né? ILC1, ILC2 e ILC3, que também são responsáveis pela homeostase intestinal. Então, o cérebro fala com o intestino e o intestino fala com o cérebro também. É alguma coisa assim. Isso é muito interessante. Mágica, mas vamos lá, desde Hipócrates de Cos, né? Exatamente. Numa tentativa de entender um pouquinho mais essa conversa, você falou numa estrutura bioquímica muito importante, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Sobre esses componentes, como os ácidos graxos poderiam, então, beneficiar o próprio intestino, como eles poderiam facilitar essa conversa, né, entre o intestino e o cérebro, e qual a função dos ácidos graxos de cadeia curta no próprio cérebro? Tem um link nessas três possibilidades, ou são funções fisiológicas independentes e os produtos é que se comunicam? Professor, excelente pergunta. É isso mesmo que acontece. Então, nós vimos anteriormente que a gente pode ter uma comunicação não agradável, que a gente encontrou LPS, né, no cérebro ou na doença de Parkinson, tá? Mas esses ácidos graxos de cadeia curta, quando nós temos uma alimentação saudável, junto com um conjunto de bactérias que degradam e formam esses ácidos graxos de cadeia curta, o que eles fazem? Eles fazem com que essas células fiquem mais apertadas intestinal, muco, e eu não tenho passagem de nenhum micro-organismo para a corrente sanguínea, eu estou protegida. Mas eles se ligam a receptores e eles também podem ser permeáveis, né? Porque eles são lipofílicos, né? Eles conseguem fazer essa passagem, podem passar pela corrente sanguínea, atravessar a barreira hematocefálica por vários mecanismos e eles chegam no cérebro. É fantástico. Ou seja, mesmo se o epitélio estiver cumprindo com a sua função na regulação da permeabilidade seletiva, existe um fluxo, vamos dizer, contínuo dessas moléculas de ácidos graxos de cadeia curta. Existe um fluxo contínuo e você pode até dosar, tá? Nós dosamos aqui nos nossos animais. Existe esse fluxo contínuo e aí esse fluxo contínuo passa pela circulação, passa pela barreira hematocefálica e vai até o cérebro. No cérebro, nós temos células da glia e nós temos a micróglia, que ela é conhecida como, a gente chama ela, que ela cuida da limpeza da casa, né? Então, é uma célula que cuida da limpeza da casa, cuida da limpeza do cérebro, que ela faz fagocitose, ela tira os dendritos, tudo que é ruim ela tira. E essa célula, então, quando ela está em homeostase, ela tem receptores nela, que são receptores de hidrocarboneto de arila, e aí esses ácidos graxos se ligam ao receptor de astrócitos, né, que também são responsáveis por facilitar sinapses, remover potássio em volta das sinapses, são responsáveis, né, para essa homeostase dos neurônios também. E aí, então, o que acontece? Esses ácidos graxos se ligam a receptores dessas células da glia
E aí essas células da glia começam, então, a produzir alguns mediadores que fazem a homeostase cerebral. Quando eu não tenho esses ácidos graxos de cadeia curta se ligando a esses receptores, as células produzem citocinas pró-inflamatórias, porque no momento que esse ácido graxo se liga a esse receptor de arila, ele bloqueia um fator de transcrição, que é o NF-κB, que é responsável pela produção de citocinas pró-inflamatórias, né? TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, então ele bloqueia e tem a homeostase. Então tem uma ligação direta com o sistema nervoso central por vários fatores e pela micróbio. Nós fizemos um experimento recente que foi modelo de infecção periferal. Nós usamos um modelo de sepsis junto com o professor Dalpisol, da Universidade do Brasil. E nesse modelo de sepsis, nós fazemos uma cirurgia abdominal e a gente faz uma infecção polimicrobiana com bactérias, abre o intestino, né, faz uma perfuração, depois fecha, e aí, então, tipo assim, libera alguns componentes bacterianos na região abdominal. Então, esse animal tem uma infecção, né, sistêmica que vai para a circulação. E aí, então, o que nós fizemos? Nós fizemos 2 grupos, controle, e fizemos o grupo que era os nossos animais que tiveram essa sepse. Nós tratamos com antibiótico, tanto o controle quanto esses animais com sepse, e 10 dias esses animais foram para um comportamento e nós avaliamos a flora intestinal antes da eutanásia desses animais, né? Coletamos flora do sécum do animal, porque é no sécum que tem a maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, tá? Então, é nessa região. Coletamos sangue do animal, né? E o que nós vimos? O que nós comparamos esses dois grupos de animais? Que os animais controle, eles tiveram uma flora normal, mas os animais com sepsis, essa flora foi alterada e diminuiu os ácidos graxos de cadeia curta. E nós conseguimos fazer uma correlação com comportamentos, animais que aprenderam menos, eles tinham menos ácidos graxos de cadeia curta. E o grupo controle aprendeu e ele tinha uma concentração de ácidos de cadeia curta normal. Mas, então, esse modelo nós fizemos com sepse e fizemos um outro com animais modificados geneticamente para a doença de Alzheimer, né? Para estudar a patofisiologia da doença de Alzheimer. E aí, nesses animais, nós usamos um tempo mais longo. Por quê? Porque é um animal transgênico e então ele vai ter essa deposição e essa característica fisiopatológica da doença de Alzheimer com 150 dias de vida. Então, nós fizemos eutanásia com 150 dias de vida. O que nós vimos? Que entre o grupo sepse e o grupo controle, os sobreviventes, nesse modelo de Alzheimer, que a infecção sistêmica, ela acelerou o dano cognitivo em 30 dias, tá? Modificou toda a flora intestinal, diminuiu os ácidos graxos de cadeia curta, e com 150 dias que esse animal começa a apresentar, então, as placas dessa deposição de proteínas beta-amiloide no cérebro, o animal que tinha essa diminuição de ácidos graxos de cadeia curta, ele teve uma maior deposição no cérebro. Então, a gente conseguiu mostrar, não está publicado ainda, nós estamos organizando o artigo, nós conseguimos mostrar que esse processo inflamatório modifica essa composição da flora intestinal que está associada ao comportamento do animal. Tanto um animal como uma infecção periférica ou com um modelo de Alzheimer, que na realidade ele exacerbou a doença de Alzheimer e ele fez com que essas placas aparecessem antes do tempo que se esperava, né? Então, o intestino tem essa ligação direta. E tem outros estudos mostrando também. Tem um estudo que é com AVC, é uma professora aqui da nossa instituição, em Houston. E aí, no AVC, ela verificou que os animais controle, eles tinham uma flora intestinal normal e ácidos graxos de cadeia normal, e os animais com AVC tiveram ruptura do intestino. Mas o AVC é no cérebro. Mas aumentou a permeabilidade intestinal. Mas onde é que está essa conexão?
né? Caramba, Então, veja, né? O AVC aumentando a permeabilidade intestinal, que vai fazer com que passe esses micro-organismos para o intestino e possa... E aí, a gente sabe que na literatura tem vários artigos publicados com AVC e sepsis, AVC com infecção sistêmica, AVC associada com uma infecção, né? Então, existe essa associação com o aumento da permeabilidade intestinal. Muito interessante. Eu fico pensando em termos de marcadores no sangue, se é possível traçar um plano de diagnóstico precoce monitorando a concentração dos ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, associado a algum quadro sintomático, se isso poderia complementar um diagnóstico ou se isso ainda é muito perspectiva. Até que ponto isso, como um teste pré-clínico, está sendo feito ou ainda não está sendo feito? Até que ponto isso é fato ou ainda é uma possibilidade? Olha, a maioria dos estudos, então, estão em fase pré-clínica, né? Tanto com ácidos graxos de cadeia curta, mas eu vou te dizer assim, ó, eu entrei no PubMed e olhei os estudos clínicos que estão sendo feitos, tá? E algumas doenças associadas à neuropsiquiatria. São pesquisas com humanos, né? Então, se eu olhar a ansiedade, eu tenho 5 estudos clínicos com pré-biótico, 22 com probiótico, 1 com ácidos graxos de cadeia curta e 2 com transplante fecal. Se eu for por autismo, 5 estudos andando com pacientes com pré-biótico, 13 com probiótico, 2 com ácidos graxos de cadeia curta e 6 com transplante fecal. Aí agora vamos para a obesidade. Obesidade tem 47 estudos com paciente com pré-biótico, 80 com probiótico, 70 com ácidos graxos de cadeia curta. Consegue imaginar isso? E 17 com transplante fecal. Tá? Então, e até com depressão, porque essas bactérias também podem produzir derivados do triptofano, né? Então, também pode ser utilizada como uma ferramenta a mais para facilitar a melhora desse paciente. Então, na depressão, tem um estudo clínico com pré-biótico, 29 usando o probiótico, que são as bactérias, né? 2 com ácidos graxos de cadeia curta e 6 com transplante fecal. Então, assim, acredito que em pouco tempo vai estar no mercado, né? Sim. Ou tratamento, porque dá para a gente sempre que já está, então, esses estudos com pacientes, né? E ainda até no rejuvenescimento. Eles verificaram que, em modelo de AVC, quando você faz um transplante fecal de animais jovens, você faz com que o AVC não tenha tanto dano no animal. Então, mostrando que a flora intestinal é extremamente importante para a recuperação desse animal. Tá? E tem um pesquisador muito famoso, o professor Cryan, da Irlanda. Ele tem vários estudos e ele fez alguns estudos mostrando, então, essa associação do nervo vago com memória e aprendizagem. E aí ele viu que esses animais tratados com lactobacillus rhamnosus, né, que é um probiótico, eles aprenderam mais que os animais normais. E aí ele bloqueou o vago nervo, não teve diferença nenhuma. Então, ele fez vários estudos com esses lactobacilos e mostrou que a ligação, então, com o cérebro na ansiedade, na memória e aprendizagem é através do vago nervo, né? Então, seria provavelmente esses ácidos graxos de cadeia curta, né? Ou outros metabólitos, que também nós temos os metabólitos do triptofano, que vai fazer a produção da serotonina, né? Que é um neurotransmissor, envolvido também com todo esse comportamento e a homeostase do cérebro do indivíduo, né? Parece uma coisa mágica, né? Intestino com o cérebro com uma conexão direta. Eu fico encantada. Para mim é novo, né? Nossos experimentos são novos, mas eu cada vez me apaixono mais, porque parece magia. Essa magia ela está associada também a uma alta perspectiva, né, de trazer algum benefício até em um prazo curto, né, para a sociedade de um modo geral, né? O que se falava numa visão futurística, um transplante fecal, por exemplo, hoje a gente já vê que
que funciona para várias situações. Fica cada vez mais claro que não tem nada simples, que é tudo uma rede de alta conexão, de alta conversa entre as células, os tecidos, os sistemas, né? E uma mensagem que tem que ficar é que os nossos sistemas eles não são independentes, né? Eles têm uma conversa o tempo inteiro, né? Isso é muito interessante. Professora Tatiana, uma pena que o nosso tempo é muito curto. Quando você tiver mais algum dado, mais algum trabalho publicado, se você quiser, você volta no nosso quadro Resenha Consciência para explicar para a gente, como sociedade, muito interessado no seu trabalho, no trabalho do seu grupo, porque a gente enxerga aí uma perspectiva terapêutica, uma perspectiva de diagnóstico precoce que para várias situações neuropsiquiátricas tem uma relevância muito grande, né? Quanto mais cedo se detectar, mais rápido você começa com uma intervenção, né? Então, sem dúvida nenhuma, são trabalhos como o seu, do seu grupo, que nos dão uma esperança de uma melhor qualidade de vida no futuro próximo. Então, agradeço sua participação mais uma vez. Parabéns a você, ao seu grupo, pelo excelente nível de pesquisa científica que está sendo feito. Você é uma pesquisadora que faz um link muito interessante entre 3 mundos que são bastante complexos, né? O mundo da microbiota, o mundo do sistema gastrointestinal e o mundo do sistema nervoso central. Então é um trabalho dificílimo, é um trabalho de alta complexidade que, sem dúvida nenhuma, pela excelência do seu grupo, vocês estão conseguindo trazer informações e, obviamente, benefícios para a sociedade. Então, muito obrigado pela sua contribuição nesses 2 aspectos. E espero vê-la novamente no nosso quadro Resenha Consciência, em breve. Eu que agradeço, professor Felipe, por essa grande oportunidade e muito obrigada novamente.